em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, aplauda uma vez mais com força. Glória a Deus. Você pode dar um brado de glória? Aleluia. Aleluia. Coisa boa, irmãos. Eu quero falar hoje que nós vivemos dias em que os números dos que se dizem cristãos, ele é expressivo. Eu não peguei o número atualizado, mas nós somos milhões hoje. E com isso passam a existir diariamente inúmeras denominações, comunidades de fé que abrem, começam numa garagem, numa casa. E com isso também passam a existir várias linhas teológicas. Como exemplo, temos a vertente pentecostal, nós temos os conservadores, nós temos aqueles que também são os batistas, os adventistas, nós temos os católicos, nós temos os neopentecostais, nós temos aqueles que também são da congregação cristã, entre outros tantos que se reúnem e professam seguirem a Jesus. Só que o interessante é que todos usam a mesma Bíblia. Você já não parou para perguntar sobre isso? Para pensar, mas como é que tem tanta diferença se todos usam a mesma Bíblia? Como que existem tantas linhas, com tantas formas de enxergar, se a palavra é a mesma? Por que há tanta diferença? Então o meu objetivo nessa noite não é dizer quem é que está certo ou quem está errado, mas sim mostrar para cada um de nós que Jesus, eu e você, estamos seguindo. O objetivo dessa pregação, ela desafia a autenticidade da fé, questionando se realmente nós seguimos o Jesus bíblico, aquele que sangrou, aquele que amou os marginalizados, os discriminados, aquele que exige de nós renúncia. Ou desenhamos, ou criamos uma versão conveniente e moldada pelos nossos próprios desejos egoístas. Pois seguir Jesus, ele exige carregar a cruz, imitando sua obediência e o seu amor, e não apenas buscá-lo para que venhamos alcançar as suas bênçãos e o seu favor. Então eu quero nessa noite trazer como tema da ministração, joga na tela, por favor, qual Jesus você segue? Diga para o teu irmão, qual Jesus você segue? Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, versos 28 ao 35, este vai ser o primeiro texto. Lucas 9, do 28 ao 35, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram um glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando,
uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Diga comigo: ouçam a ele. A aplicação central desse texto é que ali existiam duas figuras marcantes do Antigo Testamento. Ainda ali vigorava a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele não começa em Mateus capítulo 1. Segundo Hebreus, a palavra de Deus ela declara que um testamento ele começa a existir quando morre o testador. Então, o Novo Testamento começou após a morte de Jesus. E aqui estava Moisés como o representante da lei. Ou seja, aquele ao qual Deus entregou os 10 mandamentos. E também estava ali a figura de Elias como representante dos profetas. E interessante que quando Deus ele fala do céu, acontece que Elias e Moisés eles desaparecem e permanecem somente quem? Jesus. A voz ela declara: este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Então esse texto, irmãos, ele mostra claramente que a lei e os profetas eles deviam agora dar lugar a quem? A Jesus, aquele que é o novo e o vivo caminho. Deus olha e diz: ei, desaparecem agora a lei e os profetas, e fica somente quem? Jesus, o cumprimento da lei, o cumprimento da sentença que punia o homem, se cumpre em Cristo Jesus, o Senhor. Agora abre comigo em Evangelho de Jesus, escrito agora por João, capítulo 1, versos do 1 ao 3, que diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. O verbo, a palavra é Cristo, ele é o próprio Evangelho. Agora vai comigo um pouco mais e vamos olhar o que diz em 1 João capítulo 2, verso 6. Esse é um versículo que eu sei de cor, porque eu gosto muito dele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então quem diz estar em Cristo deve andar como ele. Então se eu e você estamos nele, no Jesus Cristo, no Jesus Nazareno, se eu e você estamos nele, o nosso modelo é ele. Então Jesus é um modelo único. Então, portanto, eu e você devemos ser o que? Os seus Amém. Tem alguém vivo aqui? Pode respirar e pode dar um glória. Agora a pergunta que fica para mim e para ti: qual Jesus estamos seguindo? O primeiro que eu quero citar nessa noite: estamos seguindo o Jesus das conveniências ou o Jesus da cruz? Muitos daqueles que se nomeiam cristãos hoje, pela face da terra, eles seguem um Jesus Papai Noel, que serve apenas para realizar desejos e trazer prosperidade. Agora, o Jesus verdadeiro, ele faz um convite.
E o convite dele está em Mateus capítulo 16, verso 24. Negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga. Seguir Jesus não é sobre uma vida de facilidades. É sobre uma vida pautada em uma vida de renúncia e de entrega total. Aí eu pergunto novamente: qual Jesus estamos seguindo? Quantas igrejas estão lotadas, comunidades de irmãos nossos que estão lotadas, mas buscando um Jesus das conveniências, um Jesus da troca. Eu te dou aqui e tu me devolve muito mais. Quantos estão baseando a sua vida em um relacionamento de retribuição? Queremos sempre o ônus, ou melhor, o bônus, mas não queremos o ônus. Obrigado, Jesus. Todos querem o bônus, querem um lado bom. Seguir Jesus não é sobre uma vida de facilidades. E aqui eu diria, muitos de nós estão seguindo o Jesus bombeiro. E aqui nós temos a ilustre Kelly, que está fazendo o curso de bombeiro. Qual é a função do bombeiro? Acabar com o incêndio. E muitos estão buscando Jesus para apagar o incêndio da sua vida, seja financeira, seja em uma doença, seja um problema familiar, seja em alguma coisa necessária no seu interior, baseando a sua vida realmente buscando Jesus somente para que Ele apague o incêndio das suas vidas. Olha para o teu irmão e diz assim: Jesus, Ele não é bombeiro, Ele é Senhor. Qual Jesus estamos seguindo? O Jesus das multidões ou o Jesus do relacionamento, da intimidade? A palavra de Deus, ela declara que a multidão, ela seguia Jesus pelo pão, pelos milagres, que João em seu evangelho vai chamar de sinais. Mas pairem, fiquem abismados com isso. Sabe o que acontecia? Algo que não acontece hoje. O povo abandonava quando a mensagem era difícil e confrontava. Mas era só naquele tempo. A igreja de hoje não. A igreja de hoje, ela é uma igreja que realmente sabe sofrer por Jesus. Só que não. Uma igreja que busca o Jesus das multidões. O Jesus que quando dá o pão, eu me afasto. Quando faz o milagre, eu abandono. Qual Jesus estamos seguindo? Agora eu vou te apresentar um outro, o Jesus do egoísmo, ou o Jesus da solidariedade. Qual que você está seguindo? Do egoísmo ou da solidariedade, que é o que ele é? O Jesus bíblico, ele é solidário com os necessitados, ele se importa com a vida alheia. Você pode estar pensando assim, mas eu não sou egoísta. Será? Eu vou chamar uma atenção em uma área só, e você vai ver que eu e você ainda temos muito do nosso egoísmo. O seu tempo é seu? Quantas vezes você abre mão dele para ser alguém que é solidário? Alguém que abre mão de ter as coisas para si, para realmente
servir ao próximo. Não é bom ficar aí sentado, irmãos? É ou não é bom? Mas não é só isso que Jesus quer. Jesus quer que você venha ser alguém que serve a um Jesus que realmente é solidário, que realmente se envolve com o próximo, que realmente está participando do que ele está fazendo. Solidário com os necessitados, com a dificuldade. Seguir o Jesus certo transforma a nossa maneira de viver. Sabe por quê? Porque gera amor ao próximo e também ao serviço. A pergunta que fica: qual Jesus você está seguindo? Hoje você vai identificar quem você segue. Existe também, pastor Igor, o Jesus da teoria. Mas existe também o Jesus da prática. Qual que eu e você estamos servindo? A prática é através da imitação. Aqueles que têm filhos aqui, os filhos imitam o que os pais fazem. Então, será que você e eu estamos sendo uma imitação de Jesus? Porque a palavra de Deus diz que nós somos todos falhos, sim, mas quem de nós vai ter coragem, como o apóstolo Paulo teve, de dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versos 1, que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você é um imitador de Cristo? Os seus filhos podem imitar você? As pessoas podem imitar eu e você? Será que a teoria ela está alinhada com a prática ou somos somente teóricos? Sabemos muito de Bíblia, sabemos todos os livros, todos os nomes, desde a antiga aliança para a nova aliança, sabemos personagens bíblicos, sabemos as narrativas, mas essa narrativa tem se tornado uma vida prática, realmente atuante como Jesus atuou e viveu na terra? Seguir Jesus significa observar, mas também significa escutar e obedecer. A carta aos Efésios, irmãos, ela nos manda imitar a Cristo, porque muitas vezes parecemos tanto com o mundo. Agora, um seguidor de verdade, ele molda as suas ações, a sua conduta, o seu caráter, segundo o padrão do seu Senhor e Salvador. A pergunta que paira é: que Jesus você segue? Que Jesus eu sigo? Quando você e eu dizemos que seguimos a Jesus Cristo, às vezes a nossa vida está realmente mostrando o quanto nós estamos enganados a quem servimos e seguimos. Tu quer saber realmente se você está seguindo ao Jesus bíblico? Pergunte, mas esteja preparado para receber o tijolaço. Pergunte para a pessoa mais próxima de você. Pergunte para as pessoas que caminham com você e esteja preparado para dizer: vai te converter. Para ouvir, ou melhor, porque muitas vezes a gente é convencido e não convertido. Gostamos de barulho, gostamos de oba-oba, gostamos de movimento, mas prática? Gostamos de revelação, gostamos de pulinho, de girar no espírito, mas prática? Não te engane, irmão. Evangelho não se trata disso. Evangelho se trata de seguir Jesus e viver como Ele viveu, amar como Ele me ama,
ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés aqui na terra, amar como Ele me amou e amar as pessoas. Aí você vai me responder: mas eu sigo ao Jesus da Bíblia, eu sigo ao Cristo, ao Nazareno, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, que habitou entre nós. Aí eu faço uma nova pergunta: mas você perdoa? Às vezes nós somos bons religiosos e ruins como cristãos. Se você tem alguém que você não perdoou, me desculpa, mas não é o Jesus verdadeiro que você está seguindo. Ele não está sendo o teu modelo. Eu entendo que o perdão tem um tempo, eu entendo que às vezes a gente se machuca, não é de uma hora para outra que a gente perdoa, mas tem que perdoar uma hora, e o quanto antes, melhor. Se perdoo, estou realmente o seguindo. Se não perdoo, não é Jesus Cristo que estou seguindo. Podemos estar servindo a todos aqueles Jesus que citamos aqui: o das conveniências, o das multidões, o do egoísmo, da teoria. Pode ser até o Jesus meu vizinho, que tem esse nome, Jesus. Você tem algum conhecido que tem o nome de Jesus? Eu tenho, vários. Pode ser até algum conhecido teu, mas não é esse que eu estou falando. Eu estou falando do Jesus o Cristo, aquele que perdoa a cada um de nós sem merecermos o seu perdão. Quem é eu e você para não perdoarmos? O Jesus verdadeiro, o Cristo, não é esse que você está seguindo se você não perdoa. Sabe por quê? Porque João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele perdoou a todos, aqueles que se arrependem, a todos que reconhecem seu sacrifício. Só há como ser perdoado por Cristo aquele que reconhece que Ele morreu em seu lugar. Você sabia que eu e você somos Barrabás? A figura de Barrabás, quando foi ele liberto por Jesus, é a figura do pastor César, do seu Reinaldo, do Igor, do pastor Igor, do Denner, da Michele, de cada um que está aqui, do Alessandro, de cada um. Era o nosso lugar naquela cruz. Eu e você somos Barrabás, pessoas que praticaram seus delitos e mereciam ser crucificados, e Ele foi lá e morreu no meu e no teu lugar, nos perdoando, sem eu e você merecer. Então perdão não trata de merecimento. Ai, mas a pessoa não merece, tu também não. Ai, mas não merece, porque olha o que ela fez, olha o que ele fez, olha o que não sei quem, olha o que tu fez. Para de olhar para os outros e olha para a tua vida. Enquanto a gente fica olhando para os outros, a gente deixa de ver o quanto que a gente precisa de Cristo, o quanto que a gente precisa ser transformado por Ele. Agora olha o que diz em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Quantos dizem: eu sigo Jesus, mas não tem misericórdia? João 8, do 3 ao 11. Será que eu posso errar com você?
Agora, se você errar comigo, você quer que eu te perdoe. Amém? João 8, do 3 ao 11. Ou vice-versa. Será que você pode errar comigo? Porque se eu errar com você, eu quero que você me perdoe. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ainda bem que aqui, nesse momento, esses homens foram convencidos de que eram pecadores e largaram as pedras. Talvez muitos de nós continuassem com as pedras, porque se acham tão santo e justo. Tem tanta arrogância no seu coração que eu não peco. Parece que produzem uma santidade própria. Aonde falta misericórdia, falta realmente o amor de Deus. Se o Jesus que nós seguimos é o Jesus verdadeiro, eu e você precisamos ser misericordiosos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Bem-aventurados misericordiosos. Quantos de nós são rigorosos, exigentes? Aquilo que você exige das pessoas, você faz. Aquilo que você cobra dos outros, você faz. O amor que você diz por Jesus, você realmente tem. Quantos de nós são exigentes, sem misericórdia dos outros? Esquecendo que também somos fracos, que somos falhos. Sabe que várias vezes aqui na igreja, em meio a muitas vezes solucionar conflitos e situações que aconteceram, tem pessoas que se colocam na posição de melhor que os outros irmãos. Só que nunca leu o versículo que diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, o verdadeiro. Não esses outros aqui que nós estamos lendo. Mas muitos ainda dizem: eu sigo Jesus, mas não é humilde. Quantos aqui não sabem receber uma repreensão? Aqui, que eu estou falando, na igreja de Cristo, tá? Não é aqui, sempre quando eu falar, vocês entendam no geral. Quantos não sabem ser confrontados? Não sabem ser contrariados? Não sabem ouvir que entenderam, que aprenderam, que caminharam uma vida errada na religião? E não são humildes nem para sentar, conversar. Não são humildes para muitas vezes estudar junto e ver, pô, verdadeiramente o texto diz isso.
Um dia eu aprendi, irmãos, que a minha fé não tinha que estar apoiada naquele que me ensinou. Aquele que me ganhou para Jesus lá atrás, não tinha que estar apoiada nele, tinha que estar apoiada em Cristo. E aí eu fui vendo e fui estudando a palavra e fui vendo quantas coisas, muitas vezes nós somos religiosos e não somos cristãos. Nos parecemos com um sistema de regras das denominações, dos lugares, fazemos o que as pessoas querem, mas não o que Cristo se agrada. E aqui você não é um lugar que você tem que fazer o que o pastor quer. Mas o bom pastor Jesus Cristo, esse você tem que se dobrar, esse você tem que obedecer. Aleluia. Quase me atrapalhei. Deixa eu respirar. Às vezes dá uma acelerada, irmãos. Mateus 11, 29, olha o que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Humildade de coração, precisamos. Pessoas com coração ensinável vão longe, mas pessoas com coração duro não saem do mesmo lugar. Olhe para a tua vida. Quantos anos você é cristão, ou se diz ser? Quantos anos você está em uma comunidade de fé e vivendo da mesma forma, do mesmo jeito? Os mesmos vazios. Irmãos, acordem, precisamos entender que se eu viver e realmente tiver um encontro com Jesus Nazareno, o Jesus Cristo, eu preciso e tenho que ter transformação. Não é bem assim, mas comigo não é assim. Irmãos, por favor, humildade, coração ensinável. Se eu e você seguimos Jesus de fato, aprendemos a ser humildes. Ou o Jesus que você segue, ou diz seguir, ele não foi aquele que serviu a todos? Algum momento das escrituras bíblicas você viu Jesus sendo alguém arrogante, irmãos? Até mesmo quando foi insultado, quando foi ofendido, injustiçado, o maior serviu a todos, e ainda servia a todos sem esperar nada em troca. Sabe o que eu sonho aqui com essa comunidade? Que a gente dispute para ver quem serve mais uns aos outros aqui. Que essa seja, eu quero. Tem que estar precisando de gente, que a gente venha aglomerar para servir. Mas tem muita gente, não dá nada, vamos dividir as tarefas e vamos fazer todo mundo, cada um faz uma coisa, um corta a batata, o outro vai lá e faz, e o outro vai lá e limpa a igreja, o outro vai lá e sai a convidar os vizinhos para vir na igreja, e o outro vai lá e começa a pregar o evangelho numa praça, e o outro vai lá e assim vai. Só que muitas vezes a gente quer aqui, ó. A gente quer estar aqui. Hoje está até difícil, porque hoje são poucos que querem. Porque está todo mundo hoje, tanto faz servir Jesus, irmãos. Eu sou de um tempo em que eu comecei a servir na igreja que eu me alegrava em somente acender e apagar uma luz. Onde eu me alegrava em simplesmente ser convidado para fazer algo. Hoje tu chama para fazer alguma coisa, hoje tu chama, coloca para servir, é 2, 3 vezes que serve e já abandona, ou já não quer mais, ou é 2, 3 meses já desiste, ou nem dá isso, não tem realmente posicionamento, não tem relacionamento com o corpo, não tem intimidade. Servir Jesus é um resultado da minha intimidade e não um serviço prestado, irmãos. Sabe que hoje ao acordar,
ao estarmos aqui nessa noite, nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade de acertar, pastor. Mas muitos de nós aqui irão permanecer nos velhos erros. Por quê? Por causa do orgulho. Eu posso também falar outros exemplos de muitos irmãos que dizem: eu sigo a Jesus, mas só que não tem paz no seu dia a dia, e nem semeiam a paz, gostam de meter um fogo, uma lenha, uma contenda, uma fofoca. Será que está seguindo a Jesus? O meu Jesus não fazia fofoca, ele resolvia todas as coisas que estavam erradas. Isso aí. Você pode também dizer: eu sigo a Jesus, mas não tem generosidade, só pensa em si mesmo. O que importa é minha despensa está cheia, minha família está bem, eu estou com a minha conta tranquila no banco. Tem 10 pares de sapato, não doa um. Parece uma centopeia, não tem 2 pés. Tem 30 vestes novas para usar, que nunca tirou, comprou, ficou lá, está com a etiqueta. Não lembra de abençoar quem não tem, ou alguém que tem pouco. Muitas vezes no nosso meio existem pessoas que gostam do conforto, gostam de estar sentados bem, num ar-condicionado que aqui ainda não tem, numa igreja que tem um louvor, mais harmônico, desde a técnica, até mesmo os instrumentos, ou até mesmo uma pregação melhor, elaborada, um pastor que realmente, queremos, mas não temos disposição nenhuma de sermos generosos. Não dividimos a conta, não entendemos que somos corpo, não entendemos que somos uma comunidade, que Jesus nós seguimos, irmãos. Ou você acha que Jesus e os discípulos viviam de vento, de comida que o Espírito Santo dava todo o tempo? Claro que ele multiplicou o pão, mas era dinheiro, eram coisas para manter a vida deles, e muitas vezes a gente não entende o que é a igreja. A gente não entende o que é realmente fazer parte de um corpo de Cristo. Muitos dizem: eu sigo Jesus, mas não têm empatia. Não se colocam no lugar do outro, na dor do outro, na dificuldade do outro. Não se coloca no lugar de ninguém. Ei, deixa eu falar uma coisa, aquela mulher foi pega em adultério. Ela estava errada ou não? Estava. O que Jesus primeiro ofereceu a ela? E depois ele disse: não peca mais agora. O que nós temos que fazer é realmente sermos como Jesus. Primeiro, reconciliar. A pessoa precisa realmente reconhecer, se arrepender. Nós não somos juízes, não fomos levantados, tampouco para ser. Tenha empatia. Enganamos-nos muitas vezes e pensamos seguir a Jesus Cristo. Só que essas aqui são as qualidades que aprendemos do modelo original, que é Jesus Cristo. Agora a pergunta que fica, e aqui eu quero concluir: que Jesus você segue? O Jesus que você moldou para caber na sua vida? Ou o Jesus que te chama para mudar de vida? Ah, você não entendeu isso? A qual Jesus você segue? O Jesus que você moldou para caber na sua vida? Criamos um formato de um Deus, criamos uma forma, ele é assim, ele é assado, ele é desse jeito.
e esquecemos e que devemos viver realmente por um Jesus que me chama e te chama para mudar de vida. O Jesus que sangrou e morreu por você pede seu coração. Ele pede o seu coração, não a sua religiosidade. Então, portanto, não avalie a sua vida pelo que você sabe, nem pelo que você aparenta, mas sim avalie ela por aquilo que você pratica e vive. Analise se em seu lugar Jesus agiria da forma que você está agindo. E só assim você terá certeza que você está seguindo ao Jesus verdadeiro. Essa é a palavra que eu tenho para deixar nessa noite. A pergunta que fica: qual Jesus estamos seguindo quando dizemos que estamos seguindo a Jesus Cristo? Vamos ficar de pé.